Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, com saúde. Mais um vídeo aqui do canal News Caligiuri Filho. Pessoal, eu falei sobre uma questão hoje bastante polêmica, que o que me motivou inclusive a falar sobre isso foi uma situação que passei na tarde de hoje. Pois bem, estava aqui em uma cidade vizinha minha e fui fazer pedir para limpar o meu carro numa daquelas máquinas que passa o rolo em volta, sabe? Que tem um lavador próprio para isso. E lá tinha uma placa dizendo o seguinte: não nos responsabilizamos por danos causados ao veículo. A responsabilidade é da empresa fabricante dos equipamentos. Ou seja, aquele estabelecimento comercial, no caso um posto de gasolina, colocou uma cláusula de não responsabilidade, de não indenizar, dizendo para o consumidor: se acontecer algum dano ao seu veículo, nós não somos responsáveis. Responsável é a empresa que fabricou o material aí que limpará o seu carro, né? Pois bem, essa cláusula é nula. Por quê? Porque nessa situação, o estabelecimento onde eu estive, no caso o posto, ele também integra a cadeia de fornecimento do serviço. Ele participa do fornecimento do serviço e inclusive logra lucro com aquilo, ofere lucro com aquela atividade. Portanto, se nessa situação, se houver algum dano ao meu ou qualquer outro veículo, ambos são responsáveis, tanto solidariamente, ou seja, conjuntamente, tanto a empresa que fabricou o equipamento como o posto de gasolina. É chamada responsabilidade solidária, prevista lá no parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, essa plaquinha que tem lá é nula. E vendo isso, eu me lembrei de uma situação que ocorre muito, né? Principalmente em supermercados, shopping, muito mais em outros estabelecimentos comerciais, mas principalmente, normalmente em grandes supermercados, né? Que é aquela plaquinha, acredito que todos vocês já tenham visto. Aquela plaquinha assim: não nos responsabilizamos por furtos e danos nos veículos deixados em nosso estacionamento. Seguinte, pessoal, essa cláusula, ela é nula, ou seja, ela, em outras palavras, não serve para absolutamente nada, não tem eficácia nenhuma no mundo jurídico. Ah, doutor, então não vale nada. Não, não vale, não tem valor nenhum, é a mesma coisa que não existisse, é uma cláusula nula. O supermercado, no caso desse exemplo que eu dei, responde sim por dano e furto do veículo deixado no seu estabelecimento, mesmo que tenha essa placa lá. Essa placa e nada é a mesma coisa, né? Nesse caso, a questão do risco da atividade econômica, o estabelecimento tem que responder, não só tem que arcar não só com os ônus, mas com os bônus, mas com os ônus das suas atividades. E essa cláusula, essa plaquinha que se coloca muito em supermercados e congêneres, ela não tem eficácia nenhuma. Caso você deixe o seu veículo, sua moto, enfim, no estacionamento de um supermercado, de um shopping, mesmo que tenha essa placa de não indenização, de não responsabilização, de exclusão de responsabilidade civil, o caso haja dano ou furto no seu veículo, há sim a obrigação do supermercado, ou se for um shopping, arcar com esses danos, tá? Ou seja, não serve para absolutamente nada esse aviso. Ah, doutor, mas por que coloca? Uma forma de intimidar o consumidor, porque não serve para absolutamente nada. A questão, nesse caso, inclusive a jurisprudência já se firmou nesse sentido, é o seguinte: tem que se verificar se o estacionamento daquele estabelecimento é um atrativo para o consumidor, ou seja, um fator determinante para que o consumidor ali adentre. Por exemplo, o estacionamento de um supermercado, venhamos e convenhamos, é um fator que pode determinar, é um fator de convencimento muito grande para o consumidor ali adentrar, certo? Já na faculdade, creio que não. Creio que não se aplicaria essa regra. Por quê? Qual a questão? O consumidor vai fazer aquela faculdade por causa do estacionamento? Não, normalmente é pela qualidade do ensino, etc e tal. Agora, convenhamos, num supermercado, se tem dois supermercados ali mais ou menos equivalentes, um tem estacionamento, outro não, vocês concordam que aquele estacionamento é um atrativo? Então esse é o X da questão. Nesse sentido, os tribunais superiores já se orientaram há um bom tempo para que, no sentido de verificar se aquele estabelecimento responde ou não por furto ou dano, mesmo que tenha aquela plaquinha.
O X da questão é esse, tem que verificar se aquele estacionamento é um atrativo, é um fator determinante para o consumidor escolher estar ali consumindo. No caso do supermercado, convenhamos, é um fator que decisivo, sim, para o consumidor optar por esse ou por aquele. A mesma coisa vale para um shopping e outros estabelecimentos congêneres. Nesse caso que eu dei de exemplo desde o início, supermercado, há que se concordar que o estabelecimento é um fator que influencia o consumidor, ou seja, um grande atrativo para optar por esse e não por aquele outro concorrente. Ou seja, é um atrativo. Então, nesse caso, há a responsabilidade do estabelecimento, sim, em indenizar o consumidor por dano ou por furto do veículo deixado naquele estabelecimento. Portanto, essa cláusula é nula. E você aí não se faça de louco, consumidor, não se faça de bobo, não deixe que façam você de otário. Se você tiver algum dano, um furto, alguma coisa nesse sentido do seu veículo, o supermercado é sim responsável por esse dano causado, mesmo que tenha essa placa. Eu creio que o que muita gente pergunta por que mesmo assim eles colocam, como disse, é uma forma de intimidar o consumidor e também falta aí dos órgãos de defesa do consumidor aplicar penalidades mais severas e fiscalizar com mais afinco esses estabelecimentos para que essas cláusulas não sejam mais colocadas e impostas no dia a dia. É isso aí, pessoal. Fica aí a dica. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, que assim que possível responderei. Fique à vontade para curtir, compartilhar com seus amigos e comentar aí. Valeu, um abraço.